Tudo bom, gente? Eu sou o professor André de História aqui do aulalivre.net e hoje o nosso assunto então é Roma, a história de Roma antiga, dando continuidade então à história antiga ocidental. A gente já trabalhou a parte lá referente à Grécia e hoje vamos falar um pouquinho então a respeito de Roma. Tá? Dando uma olhadinha então inicial a respeito da história romana, eu tenho que pensar que Roma está dividida em 3 períodos fundamentais. Um é o período da monarquia, seguido da república, que é o período, digamos assim, com maior número de conflitos em relação à sociedade, né? E por fim eu tenho o período do império. Tudo bem? Bom, vamos dar uma olhadinha então na ideia da monarquia. A ideia da monarquia romana está relacionada justamente à origem da sociedade romana, da civilização romana, né? Então o que eu tenho que pensar? A origem de Roma parte de um aspecto lendário, de um mito, tá? Um mito que nós vamos tirar a partir da obra de Virgílio, chamada de Eneida, onde nós temos então Roma sendo desenvolvida a partir da figura de Rômulo e Remo. Então a cidade de Roma teria sido proveniente de uma relação de Rômulo e Remo, irmãos gêmeos que teriam sido alimentados por uma loba, perfeito? E que depois, posteriormente, foram adotados por um casal de camponeses, etc e tal, e aí vão ser criados, e dali, da relação desses caras, eu tenho a criação de Roma. Tranquilo? Bom, depois o que eu tenho que pensar é o seguinte: a outra origem, que é a origem histórica. Não se tem, na realidade, informações maiores sobre como que Roma de fato surgiu. Então, quando se fala em origem de Roma, sempre a primeira ideia é do aspecto mitológico. E depois a gente tem alguns documentos, quando ela já estava bem organizada, bem estruturada, falando da leva de povos etruscos, e que esses povos etruscos teriam chego na região de Roma, tomado então essa região e passaram aí a controlar a região então de Roma, né? Desenvolvendo uma lógica de monarquia, tendo um rei então. Bom, o que acontece? A sociedade naquele período vai apresentar os patrícios, que corresponde então à aristocracia, são os caras que têm grandes extensões territoriais, seguido então dos chamados clientes e plebeus, né? Os clientes e os plebeus são classes inferiores aos patrícios, onde os plebeus trabalham de uma forma mais ampla, ou eles são pequenos proprietários, ou eles são artesãos, são comerciantes, e os clientes que acabam desenvolvendo algumas atividades para os patrícios. Perfeito? E abaixo eu tenho então os escravos, que na realidade, assim como ocorre na região da Grécia, são prisioneiros de guerra e eles não têm direito nenhum, ok? São escravos, eles não têm direito. Bom, depois eu tenho que pensar então na ideia da política. O que eu tenho que saber? Bom, o rei, ele possuía uma ideia de poder, mas esse poder ele não era um poder absoluto. O rei ele estava relacionado ao poder, mas ele não poderia tomar decisões sozinho. Ele sempre deveria passar também pelas ideias, pelas vontades do chamado Senado. E esse Senado, quem fará parte dele, são os patrícios, ok? Então, te liga nisso. Lá na monarquia romana, eu já tenho um Senado. Então, na monarquia romana, eu tenho um rei e esse rei governa ao lado de um senado. Esse senado ele será composto, então, pelos patrícios, que são os grandes latifundiários, que é a aristocracia, que é quem tem, então, o poder econômico atrelado àquela sociedade. Muito bem, o que acontece? Haverá um rei chamado Tarquínio o Soberbo, um rei etrusco, que vai decidir passar por cima do Senado e vai decidir governar sozinho. E isso acabou levantando a ira dos senadores ou dos patrícios. E em função disso, esses senadores resolveram depor esse rei e desenvolver a partir daí a república. E aí eles vão começar a dizer que não é mais uma situação que o rei governa, e sim é o Senado que governa. Então é a coisa pública que governa. E a partir daí eu tenho o Senado ficando no topo do desenvolvimento político da sociedade romana. Como é que fica isso então? Surge uma série de cargos. Perfeito? Eu tenho os senadores, que estarão no topo, e atrelado a esses senadores eu tenho os demais magistrados, né? Então aí aparecem os tais dos cônsules. Quem são os cônsules? Os cônsules, na realidade, eles vão ser aqueles caras que vão presidir as sessões do Senado. Além disso, esses cônsules eles também participam de algumas assembleias populares para ouvir o que a população tinha a dizer sobre
a cidade de Roma. Tranquilo? Abaixo dos cônsules eu tenho então o pretor ou os pretores. A função do pretor é justamente a ideia da segurança. É uma espécie de Ministério da Justiça, quem sabe, né? Os pretores eles têm a função de tratar da justiça em Roma, ok? Depois eu tenho os censores, que são aqueles caras que desenvolvem o censo, né? Censo. Pensa em censo, né? Quantas vezes tu já estava em casa lá e tal, aí aparece na TV dizendo que vai aparecer o agente do censo para tirar algumas informações, etc. É a mesma coisa. Os censores eles tinham a função de verificar a população romana, verificar o que cada um tinha, qual era a classe mais abastada, quem era mais rico, quem era mais pobre. Por quê? Porque desse cara aqui, ó, do trabalho do censor, saía a chamada carta senatorial, que era a carta que dava origem, enfim, àqueles que iriam compor o Senado. Para o cara ser senador, ele tinha que ser uma pessoa de posses, e após ser uma pessoa de posses, o cargo se tornava vitalício. Então, uma vez senador, sempre senador. Tu só deixava o Senado o dia que tu fosse para outro mundo, né? O dia que tu morresse. Então, o que acontecia? Quando morria um senador, os caras olhavam a carta senatorial e viam quem é que estava no topo dessa carta. Aí, esse que estava no topo, se quisesse, poderia ocupar esta vaga aberta, essa vaga pendente, em função daquele que teria falecido. Então, o censor ele tem esta função, né? Ele tem essa importância para compor a estrutura da República. Além disso, eu tenho que pensar no edil, que ele é uma espécie de administrador da cidade, ele que cuida do abastecimento, ele que vê como é que está a questão lá, se tem policiamento na cidade, e assim por diante. O questor, que é um cara que trata então da situação do dinheiro público, digamos assim, né? É o tesouro presente em Roma, é quem cuida então da questão dos ganhos de Roma. Depois eu tenho o chamado ditador, que é um cara que surge para momentos específicos, quando ocorre uma grande tormenta, uma situação conflituosa, uma guerra civil, enfim, em que o Senado não pudesse governar, aí o ditador entraria em cena. Então, olha só, a ditadura, ela está presente como um elemento dentro da República Romana, né? Para quê? Para momentos de tensão. Tem tensão, entra o ditador, ele assume, desenvolve um momento então de pacificação, acalmar os ânimos, ele entrega o poder para o Senado. O problema é que uma vez que o ditador tomou o poder, não entrega mais, né? Mas enfim, aí é uma outra história que a gente vai ver mais em frente, certo? Além disso, eu tenho as assembleias populares. E aí são 3 assembleias. A Assembleia Centurial, né? A que trata das centúrias, é que vai tratar então de assuntos referentes a cada tribo em Roma, o que cada população, cada membro da sociedade romana terá de interesse. A Assembleia Curial, que vai cuidar então da questão da religiosidade, a situação das cúrias, e a Assembleia Tribal, que na realidade ela trata do aspecto mais íntimo, né? O aspecto mais simples em relação a cada tribo que vai compor a sociedade romana, tá? Então não confunde a Assembleia Tribal com a Assembleia Centurial. A Assembleia Centurial é uma relação maior, é um controle maior, é a busca por informações em relação à sociedade romana de uma forma maior. A tribal já é referente a cada localidade dentro de Roma, onde nós temos núcleos de tribos que vão compor essa sociedade. Tranquilo? Bom, depois, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar nas lutas sociais no início do processo republicano, certo? O que acontece? Nem sempre os plebeus eles terão a possibilidade de desenvolver relações políticas, direito político, como nós temos por parte da aristocracia, por parte dos patrícios. Então, o que acontece? A plebe, ela consegue aí algumas conquistas importantes que é legal a gente saber. Uma delas, os tribunos da plebe, que na realidade é um cargo político que será atribuído aos plebeus. O tribuno da plebe, ele corresponde então a um político que vai representar os plebeus nas sessões do Senado romano. E o que é importante saber desses caras? Que eles eram intocáveis, ou seja, eles não poderiam sofrer nenhum tipo de coação, alguma coisa nesse sentido, e eles tinham poder de veto. Como assim? Um tribuno da plebe poderia simplesmente vetar uma lei que estava sendo estabelecida lá no Senado. Então esse cara ele passa a ter muito poder.
e por isso acaba trazendo alguns problemas em certos momentos por parte dos patrícios que não vão gostar de algumas atitudes dos tribunos da plebe que acabam favorecendo em alguns momentos a plebe, né? Depois eu tenho que pensar na lei das 12 tábuas, que é uma lei que na realidade trabalha com a ideia de igualdade entre essas classes sociais existentes, né? Principalmente na relação patrícios e plebeus, certo? E a lei canuleia, que é a lei que dará direito ao casamento. Como assim, senhor, antes não podia casar? Não, não é isso. É que ocorre que até então nós não tínhamos uma situação em que plebeus e patrícios pudessem se unir. Apenas patrício se unia com patrício e plebeu com plebeu. A partir da lei canuleia, patrício e plebeu poderiam então se unir. Ok? Bom, depois disso eu tenho que pensar na expansão territorial por parte dos romanos, em que eles vão conquistando regiões, que eles vão conquistando territórios. Isso aqui é importante, tá? Por quê? Porque as consequências que isso acaba trazendo para dentro de Roma. Então Roma sai da sua localidade e começa a controlar uma série de regiões, partindo da Península Itálica, vai tomando a Península Itálica, vai indo e segue até navegar o mar Mediterrâneo e conquistar outras regiões, certo? Essa expansão territorial, então, ela apresenta um maior número de escravos, porque conforme as conquistas eu tenho um aumento de prisioneiros, e escravo é prisioneiro de guerra, né? Ocorre um êxodo rural, quer dizer, eu tenho uma situação em que a ruralidade ela acaba ficando muitas vezes em segundo plano, o desenvolvimento urbano cresce, se desenvolve, certo? Surge a política do pão e circo, por quê? Porque a partir daí as diferenças sociais elas ficam muito gritantes, muita gente ficando rica e muita gente ficando pobre, certo? E forma a nova classe dos homens novos, né? O que é isso aqui? Isso aqui é o seguinte, ó. Conforme nós temos o desenvolvimento da militarização romana, alguns plebeus militares, né, soldados, enfim, começaram a trazer para Roma os chamados tributos de guerra. O que é isso? Isso é uma série de produtos que eles acabam conseguindo durante as campanhas militares. E eles levam esses produtos para dentro de Roma e vendem a um valor muito menor. E isso acaba gerando uma situação conflituosa. Por quê? Porque eles vão enriquecer, é a chamada classe equestre, né? Ou cavaleiros, que são os plebeus enriquecidos. E aí tu começa a entender por que vai começar a ter a ideia de casamento de plebeu com patrício, porque vai ter plebeu que vai começar a ter grana, né? E ao mesmo tempo que esse cara enriquece, ele quebra o pequeno proprietário. Por quê? Porque pensa bem, esse cara, esse cavaleiro, que é um militar e que está trazendo produtos para dentro de Roma a um valor muito menor, acaba concorrendo com o produtor local. E o produtor local nunca vai conseguir chegar no preço dele, no preço desse cavaleiro. Por quê? Porque para ele não custou nada aquilo. Já para o produtor custou, então o produtor ele tem que ter um valor mínimo para vender. O cavaleiro não, ele vende o valor que ele quiser, então ele sempre ganha. E isso acaba levando a uma falência generalizada do pequeno proprietário e causa um tormento muito grande na sociedade romana, certo? Bom, depois eu tenho que pensar na guerra civil. O que acontece? Populares e conservadores começaram a entrar em confronto em função dessa diferença social que eu passo a ter, né? Uma pequena parcela da população vivendo bem, tendo ganhos, uma situação estável, e uma outra parcela tendo uma situação bastante precária, bastante conflituosa. E lá pelas tantas, então, já que a maior parte da população que passa dificuldade são os plebeus, surgem as reformas de Tibério e Caio Graco. Isso aqui é importante, por quê? Porque eles vão perceber que um dos fatores que leva à pobreza em Roma é justamente essa situação de falência do pequeno proprietário. Que quando entrava em falência, a solução muitas vezes era vender a sua terra. E aí quem é que vai comprar a terra desse pequeno proprietário? O grande proprietário. Então automaticamente aquele cara que está falido vende a sua terra e passa a dar mais poder para o cara que já tem poder, porque ele já tem terra. Ele aumenta as terras que ele tem. E aí qual é o grande problema? Depois que o cara vende a terra, o pequeno proprietário, ele não tem mais como sustentar. Então ele entra numa falência generalizada, alto índice de pobreza, e muitas vezes a solução é fazer o quê? Se tornar escravo por dívida. E aí tu imagina o problema social que Roma passa a ter. Então o que acontece? Tibério e Caio Graco propõem mudanças na relação social. E aí eles vão propor o quê? Que aqueles caras que estão ganhando muito com esta camada popular que entrou em falência,
entregassem parte das suas terras. Então Tibério e Caio Graco vão vir com a ideia de reforma agrária. Sim, esses caras vão propor que a aristocracia, os patrícios, entregassem parte dos seus territórios para dividir com a camada que estava falida. Obviamente que esses caras não gostaram. E como eles não gostaram, o que eles fizeram? Um atentado contra Tibério e Caio Graco. Os membros do Senado, a aristocracia, vão desenvolver um atentado contra Tibério e Caio Graco, que eram tribunos da plebe e intocáveis. Só que aí o que dizia a ideia de serem intocáveis e o que de fato acontecia era bem diferente. E o resultado é uma revolta popular. Essa revolta popular desenvolve então a ideia de guerra civil. E aí o que eu te falei quando eu tenho um tormento muito grande em Roma? Surgem os ditadores. E aí aparecem então Mário e Silas, um ligado aos populares, Mário, e Silas ligado à aristocracia, tá? Eles vão entrar em conflito, etc e tal, vai gerar uma relação conflituosa no primeiro momento, mas depois os ânimos se acalmam, tranquilo? O problema é que o Mário acabou morrendo, que era o cara ligado aos populares. E a partir daí fica só o Silas tendo a relação de poder maior. E essa relação de poder acaba gerando uma situação conflituosa novamente, né? Então esse cara, esse Silas, ele vai agir muito energicamente contra essa população, tranquilo? E lá pelas tantas, um belo dia, ele sai do poder, ele cansa do poder e sobra então a quem assumir. O que acontece então? Como existe uma situação em que a política romana está meio que perdida, outros generais decidem assumir. Mas aí nenhum nem dois, três. E aí eu tenho o início dos triunviratos, ok? E aí eu terei então 2 triunviratos acontecendo. Cada triunvirato tem 3 generais. Então, se eu tenho 2 triunviratos, eu tenho um total de 6 generais. Vem 3, esses 3 saem do poder e aí vem mais 3. Tá? O que acontece? Eu tenho então, no primeiro triunvirato, o aparecimento de um cara chamado Júlio César, onde esse Júlio César ele vai desempenhar uma série de ações positivas para as camadas mais populares. Esse Júlio César ele acaba desenvolvendo uma lógica que ele tira muito poder do Senado e por isso ele sofre um atentado e morre. É daí que vai vir aquela famosa frase, até tu, Brutus, né? Porque Brutus fazia parte de um dos membros do Senado que não aceitam as novas formas que o Júlio César vai levar, né, o desenvolvimento político em Roma. E a partir da morte de Júlio César, eu tenho o estabelecimento do segundo triunvirato. E aí a figura que aparece, que se destaca nesse segundo triunvirato, na verdade são 2. Marco Antônio, que era um amigo muito próximo do Júlio César, um excelente militar e que era também tribuno da plebe, e também Otávio Augusto, que era sobrinho de Júlio César. E esses 2 vão disputar o poder para ver quem se tornaria o grande líder de Roma. E nessa disputa de poder, quem saiu vitorioso foi o Otávio Augusto. Mas aí, gente, é assunto para um outro momento. Valeu, forte abraço, a gente se fala.